tá muito, mas muito próxima de perder o seu trono da queridinha dos dividendos. Fala, Tanaka! Você tá ligado àquela empresa de transmissão de energia que todo mundo ama, que é a rainha dos dividendos, a Taesazinha? Pois é, parece que estão começando a brigar agora pela atenção. Ela tá muito, mas muito próxima de perder o seu trono da queridinha dos dividendos. É, Tanakão, e tem essas duas empresas que estão disputando, sim, a atenção dos analistas e também dos investidores dos Sardinhas, já que até então a Taesa era quase unânime na carteira de todo Sardinha que está assistindo o Japão e dos boizão também. Por quê? Porque quem estava focado em dividendos procurava uma empresa perene, inclusive velho Barça ama a Taesa e por isso ela quase imperava sozinha na parte de elétricas, na preferência de todos os analistas e também pessoas físicas da bolsa. Porém, agora a Alupar está surgindo e já desde o final do ano passado que eu venho falando sobre esse mesmo assunto, que ela tem tomado espaço cada vez mais da Taesa na preferência dos analistas, mas não necessariamente na carteira final dos investidores. Então a Taesa, que é conhecida como a rainha dos dividendos, a vaca leiteira das vacas leiteiras, ela está passando por um ciclo de investimentos, o que pode reduzir o principal atrativo da Taesa, que eram os dividendos bem gordinhos que ela vinha pagando até então. Já a Alupar, que é vista como uma empresa com um valuation mais atrativo e um crescimento mais sustentável lá no longo prazo. Isso porque elas estão em ciclos diferentes nesse exato momento. Mas qual que será a diferença entre elas, Japão? Qual que é melhor para a gente investir? A Taesa ou a Alupar? E esse é o grande problema. Muitos investidores estão na dúvida de qual empresa escolher agora, né? Porque estão escutando muito isso, falam, venda a Taesa, compra a Alupar. Mas será que é isso mesmo, Japão? Então a Taesa, que todo mundo ama, né? Ela tem uma base acionária gigantesca e muito fiel. Ela é rainha dos sardinhas. Estão acostumados a receber dividendos nas alturas dos últimos anos. Mas, como toda empresa de transmissão elétrica, ela precisa investir em novas linhas e renovar também as suas concessões. E a Taesa tem um grande problema, porque tem bastante coisa que vence até 2030. E isso significa que ela vai ter que gastar mais dinheiro e distribuir menos lucro. E aí deixa todo mundo tenso, Brasil, porque o pessoal gosta da Taesa, porque além de perene, ganha também bastante dividendo no final do dia. E além disso também, ela enfrenta alguns riscos nos próximos leilões. Se houver algum lance mais agressivo de alguma concorrência, ela pode não ganhar esses leilões e pode estragar esse atrativo que são os dividendos da Taesa. Por outro lado, a Alupar está no ciclo oposto. Ela já concluiu seus investimentos e está pedindo passagem, dando luz alta e... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Correndo feito uma vaca doida para tomar o posto da Taesazinha. Isso ela vai colher agora os frutos de todo o investimento que ela já fez na sua expansão. A Alupar tem uma alavancagem confortável, então ela tem desembolsos menor também de capex, que são investimentos que ela faz para gerar mais dinheiro para ela e também uma geração de fluxo de caixa bastante sólida. Ela também tem espaço para aumentar os seus payouts e continuar crescendo, então ela pode inclusive aumentar os seus dividendos e por isso boa parte dos analistas aqui da Faria Lima e região estão preferindo a Alupar ao invés da Taesa. Para a gente entender melhor as diferenças entre Taesa e Alupar, vamos analisar alguns indicadores numéricos para que você consiga tomar a sua decisão aí do outro lado. Primeiro é sempre ele, Brasil, é o preço sobre lucro, que mostra quantos investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro dessa empresa, né? Então, quanto menor o PL, teoricamente mais barata é a ação. E hoje o PL da Taesa é de 8,51, enquanto da Alupar é de 12,26. Isso significa que a Taesa está mais barata do que a Alupar quando você olha essa relação preço sobre lucro. Um outro indicador é o retorno sobre patrimônio líquido, ROIzera, que é o famoso ROI, que ele mostra quanto a empresa consegue gerar de lucro em relação ao seu patrimônio. Então, quanto maior o ROI, teoricamente também mais rentável é a empresa. E o ROI da Taesa hoje é de 23%, enquanto o da Alupar é por volta dos 10%. Isso significa também que a Taesa é mais rentável do que a Alupar em relação ao seu patrimônio. O terceiro indicador, que esse é um dos mais queridinhos hoje dessa nova geração
da Bolsa de Valores, muito por conta do BARS, é o Dividend Yield, os dividendos, que eles mostram quanto a empresa vai pagar dividendos em relação ao preço da ação. E isso mostra que a empresa consegue distribuir dividendos ao longo do tempo, pode ser crescentes ou não, né? Nos Estados Unidos a gente tem alguns indicadores de empresas que cresceram durante 210 anos, dividendo todo ano. E isso é incrível, mas aqui no Brasil a gente não tem uma empresa que só cresceu dividendos ainda. Então os dividendos hoje da Taesa estão por volta de 10,56 e o da Alupar 5,43. Isso significa também que a Taesa paga mais dividendos do que a Alupar em relação ao preço da sua ação. Esses números estão mostrando aí, Japão, a Taesa está dando um show, está dando um baile na Alupar, não tá não, Japão? E aí o que a gente tem que observar, principalmente em investimentos, que é meio maluco, tá bom? Mas o investimento hoje, esses números são fotos, né? Então ele tira a foto hoje, principalmente em relação aos resultados anteriores. Só que, Brasil, a gente tem que olhar os investimentos como um filme. E mais, o grande desafio é tentar saber o final do filme, né? Ou adivinhar o final do filme. Por isso que essa tese da Alupar, ao invés da Taesa, toma força muito na Faria Lima. O que está acontecendo com a Taesa agora é que ela está perdendo receita com o fim de algumas concessões daqui até 2030 e os novos projetos estão com uma taxa baixa de retorno. Então, até o final de 2030, a Taesazinha vai encerrar o contrato de 4 concessões que representam basicamente 30% da sua receita anual permitida, o famoso RAP. Então, esses lotes aí, dessas transmissões, são considerados muito, mas muito importante para a Taesazinha, porque tem uma alta taxa interna de retorno, por volta de 12% ao ano. E o fim dessas concessões pode representar em uma redução das receitas da Taesazinha. Só para vocês terem uma comparação, os projetos novos da Taesa têm uma taxa de retorno, em média, né, entre 3% e 4% ao ano, enquanto esses que estão findando agora, entre 2023 e 2030, têm 12% ao ano. É quase, né, 3 vezes mais do que elas têm hoje. Então isso pode afetar muito a receita da Taesa e, obviamente, isso vai impactar também no quanto ela vai distribuir para o acionista. Já a nova concorrente ao trono de rainha dos dividendos, ela está num ciclo, como eu falei lá atrás, muito diferente, né? Porque ela já concluiu os seus investimentos e agora está colhendo o fruto de todos os seus projetos de expansão. Ela tem uma alavancagem confortável, uma geração de fluxo de caixa bem sólida. Ela também tem espaço para aumentar os seus payouts e continuar crescendo. Então, por isso, hoje ela está tendo esse espaço e tomando aos poucos, ganhando casas para tomar ou destronar a Taesa do trono. E a Alupar hoje, segundo os analistas, ela tem um valuation muito mais atrativo do que o da Taesa e a TIR implícita também, né? E a TIR implícita é uma forma de medir o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada real gerado pela empresa. E a TIR implícita da Alupar é de 11%, enquanto a da Taesa é de mais ou menos 7%. Isso significa que os investidores estão pagando menos pela Alupar do que pela Taesa em relação ao seu potencial de geração futura. E a Alupar, diferente desse ciclo da Taesa, ela possui ativos novos e renovados recentemente, com contratos bastante longos, de até 30 anos. Então, tem também, assim como a Taesa, os reajustes anuais pela inflação. Então, Tanakão, a Alupar deve crescer ainda mais nos próximos anos, com base nos seus projetos em andamento e esses que acabaram de ser feitos. E além disso tudo, também vão ter várias outras oportunidades que ela também pode começar a reinvestir para continuar essa roda girando bonitinho e não deixar parar, como pode acontecer com a Taesa. Então, Tanakão, por conta desses motivos todos que eu acabei de citar para vocês, a Taesa está sim perdendo lugar para a Alupar, na opinião dos analistas. Mas será que a Taesa é ruim, Japão? Será que ela perdeu os fundamentos agora? Será que o velho Barsi vai vender a Taesa? Vamos começar falando dos dividendos, porque a Taesa ainda não liberou os dividendos referentes a 2023. Isso porque, como eu falei lá atrás, ela está passando por esse ciclo de investimento que vai garantir a sua receita lá para o longo prazo, e que a empresa precisa investir em novas linhas de transmissão e renovar essas concessões para manter o seu negócio rentável e competitivo no longo do tempo. E esse é o grande desafio da Taesa agora, né? Conseguir renovar os de 2030 para que ela consiga continuar topzera e amada pelos sardinhas e pelo mercado também. Então a Taesa sim deve continuar pagando dividendo nos próximos anos, então vai gerando lucro e vai pagando para acionistas como ela vem fazendo ao longo do tempo, né? E os dividendos desse ano agora
devem rodar entre 7% e 11%. E 2024 ela deve ter um aumento no pagamento dos dividendos também. E além disso, como vocês podem ter percebido, a Taesa não perdeu nenhum fundamento, né? Ela continua sendo uma das maiores e melhores transmissoras de energia aqui do nosso Brasilzão velho. E não, eu não acredito que o velho Barsi vai se desfazer da posição que ele tem em Taesa, não, porque ele é um Taesa lover. E Tanaka, você deve estar perguntando, mas Japão, você falou tudo isso aí para falar que a Taesa ainda continua? Bom, na verdade, não tem um certo ou errado nos investimentos, se você não percebeu até agora, né? Então o que é que vai acontecer é que a Taesa vai te pagar dividendos nesse curto prazo e vai continuar sendo topzera, com esse risco de lá na frente não conseguir fazer essa renovação dos contratos. E a Alupar está em outro ciclo, né? Ela já fez os investimentos, então ela estava meio escanteada até há 1 ano, 2 anos atrás, e agora sim ela começou a tomar os holofotes e espaço aí, né? Então, basicamente, você pode fazer, Brasil, é ter as duas na carteira. Então, se você gosta do setor elétrico e de transmissão, você pode garantir uns dividendos perenes nos próximos anos e já plantar a sementinha para que você tenha dividendos também futuros, né? Já que a Taesa está com maior risco do que a Alupar para o longo prazo, só que no curto prazo a Taesa ainda vai continuar pagando bons dividendos. Então, basicamente, você não precisa escolher uma ou outra, sendo que você pode ter esses dois cenários e mitigar o seu risco de longo prazo e de curto prazo também. E aí, Tanaka, e você? Prefere a Taesa do velho Barsi ou a Alupar? Qual você está investindo? Conta aqui para a comunidade tanaquense ficar sabendo e aí todo mundo ajuda todo mundo a ficar mais boyzão no futuro. E se eu te ajudei alguma informação até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal japonês, toca aqui também flauta, caragatica, toda vez japonês estranho e barba de crochê soltar um vídeo, você seja notificado e daqui a pouco você consiga ou com uma, ou com as duas, ou com várias outras empresas conseguir viver de renda passiva dos dividendos perene e ficar suave na nave. Para quem gosta de dividendos também, vou deixar aqui do lado um vídeo para vocês mostrando o checklist de fundos imobiliários para que você consiga sozinho escolher os melhores fundos imobiliários. Aí você pode comparar, obviamente, com as carteiras recomendadas de FIIs por aí também. Beijinho no furico xalão de vocês, mas Denis Miyabara, investir coçar, começar.